Gostaria de saudar a você neste dia, começo de semana com a paz do Senhor Jesus. Começando a semana para nós, terminando o livro de Lucas, no texto da crucificação de Jesus, nós vamos estar lendo do versículo 44 ao versículo 48, somente 4 versículos de Lucas, capítulo 23. E o texto diz: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Então, neste texto tão curto, mas tão importante, nós temos duas coisas para meditar aqui, pelo menos neste devocional desta manhã. A primeira delas seria o espetáculo que Deus permitiu acontecer neste momento tão importante daquilo que estava acontecendo espiritualmente para o mundo. Ali estava o Cordeiro perfeito sendo imolado e dando a sua vida por amor de nós, para que o seu sangue pudesse ser o pagamento pelo nosso pecado. E naquele momento, quando Jesus expirou, o tempo que envolveu aquilo ali, a palavra diz claramente da hora sexta à nona, portanto, do meio-dia às 3 da tarde, o horário mais ensolarado que pode existir. A palavra de Deus diz que fez-se trevas em toda a terra. Então, aquela escuridão fora do normal, aquela realidade que estava acontecendo ali, fez com que aquelas pessoas que estavam vendo não pudessem chegar a outra conclusão. O centurião dizer: este homem era justo. Ele, esse centurião romano, não conhecia Deus, não conhecia a lei, não conhecia as coisas de Deus, mas disse: há justiça diante de Deus. Há algo extraordinário neste homem. Mas os demais que sabiam, reconheciam, né, a fé da palavra de Deus, voltaram batendo nos seus peitos, num símbolo de humilhação, num símbolo, né, de suas pequenez vendo aquilo que aconteceu. Essa foi a primeira coisa. Deus não só marcou de milagres, de coisas extraordinárias, o ministério de Jesus terreno, mas também trouxe este espetáculo no fim, na morte de Jesus, que também simbolizava, tinha a sua simbologia e marcou aquele momento de uma maneira extraordinária. Mas a segunda coisa que eu quero deixar para mim, com certeza é a mais importante, porque é para nós, amém? Propositadamente aconteceu, e claro, nada disso aqui aconteceu por acaso. Deus estava mostrando, revelando, né? Algo extraordinário estava acontecendo. E uma dessas coisas extraordinárias está no versículo 45, que diz: rasgou-se ao meio o véu do templo. Ora, Jesus estava morrendo do lado de fora da cidade, ali no Monte Caveira, naquela cruz. Mas antes dele entregar o seu espírito, naqueles últimos momentos, a palavra de Deus diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ora, o véu do templo era a separação que existia entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. O lugar santo dos santos era o lugar onde simbologicamente habitava a presença de Deus. Quando a arca do concerto estava ali com aquele propiciatório, aquele objeto significava, simbolizava a presença do Deus de Israel naquele lugar. Aquele era um lugar restrito, não era qualquer um, e na verdade nem mesmo todos os sacerdotes tinham acesso a entrar ali. Somente o sumo sacerdote. Somente determinados tempos no ano ele podia atravessar aquilo ali. E mesmo as ofertas que eram trazidas, tudo era muito especial, porque aquele lugar interior era o lugar onde estava a santidade de Deus, onde estava a presença de Deus. Ora, o lugar santo, que era o que estava fora do véu, havia ali ofertas de incenso, haviam orações, haviam outros rituais que aconteciam ali, num lugar já que outros sacerdotes, outros ministros podiam estar ali naquele lugar. Ora, quando o véu se rasga, significa que a barreira de separação
entre aquilo que estava fora e a presença do Deus Altíssimo agora tinha sido rasgada. E ela não foi rasgada de baixo para cima, como se um homem o rasgasse, mas de cima para baixo, como se aquilo fosse a provisão de Deus. E esta é a grande verdade. Este é o grande simbolismo desta passagem. Deus, naquele momento, quando entregou a Jesus pelas nossas vidas, ele rasgou o véu de separação entre nós e eles. Agora, nós não precisaríamos mais de um sacerdote humano para imolar um animal, para oferecer diante de Deus, para ir uma vez ao Santo dos Santos e rogar pelo perdão da nação. Nada disso mais era necessário, porque nos foi dado acesso direto ao Pai. Que glória, que coisa grandiosa! Toda uma história de Deus revelada com aquela nação de Israel, que precisava destes intermediários, destes sacerdotes, destes homens separados para o ministério de Deus. Agora, no contexto do Novo Testamento, o Senhor diz para nós ali em Pedro: vós sois a nação santa, o sacerdócio real. Ou seja, nós mesmos que somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos agora, como diz o texto também aos Hebreus, acesso direto ao Pai. E foi neste momento, aleluia, neste momento de tanta dor, de escuridão, onde toda a natureza fechou-se, aleluia, se escureceu para a entrega do Cordeiro, aleluia, que se ofereceu ali por nós. Claro, ele não ficou lá. Isso é algo que nós vamos meditar numa próxima devocional, numa próxima meditação. Mas neste dia, que nós possamos nos lembrar mais uma vez que Deus marcou este momento com o rasgar do véu. Portanto, nós temos acesso agora ao Pai. Se era necessário tamanhas cerimônias e tamanha limpeza, tamanha perfeição para chegar ao Pai para não morrer, como nós podemos chegar ao Pai de qualquer maneira? Não, vamos levar a sério, aleluia, o Evangelho, a graça que nos foi dada. Ela não foi em vão, ela não valeu pouco, pelo contrário, foi a vida do Santo Filho de Deus perfeito, imolado, que estava naquela cruz por nós, aleluia. Que possamos sempre dar valor e agradecer e termos este temor pela graça, porque a verdade é que nós não merecíamos tudo isso, mas o Senhor quis fazer assim. Ele rasgou o véu, ele nos permitiu chegar e hoje eu e você gozamos desta graça, que não possamos tê-la em vão, mas agradecer e usar a presença do Pai para adorá-lo, para rogar diante dele, para colocar a nossa vida diante dele e servi-lo a cada dia até o dia que possamos estar com ele para sempre. Amém.